Olá, turma, estamos chegando com mais assuntos de química do terceiro ano, dando continuidade aos assuntos de química orgânica. Esses assuntos estão abordados lá na página do livro de vocês, na página 18. Vocês podem acompanhar também aí pelo livro de vocês. O tema da aula de hoje, dando continuidade ainda à introdução à química orgânica, que ainda ficou. Vamos aprofundar os assuntos da aula anterior a respeito do carbono, né? Sabe que a química orgânica é a química que estuda as moléculas que contêm carbono em sua estrutura, né? Como forma de cadeia. Em forma de cadeia. Hoje nós vamos dar a classificação de carbonos e de cadeias carbônicas. Então nós vamos classificar os carbonos e também classificar as cadeias carbônicas, né? Então vamos lá. A gente já sabe que o carbono ele é tetravalente. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que na sua última camada ele tem 4 elétrons e assim dá a ele uma propriedade de fazer 4 ligações, certo? Ligações essa covalente. Então vamos entender aqui primeiramente a classificação dos carbonos. Olha lá, ó. O carbono ele pode ser carbono primário, carbono secundário, carbono terciário ou carbono quaternário, tá? Ele pode ter essas 4 classificações, aí abreviado pela letra P, S, T e Q, tá? Aí vamos entender esse conceito, é muito simples. Entenda bem, como nós vimos na aula anterior, o carbono ele sempre vai fazer 4 ligações, certo? Sempre, independente de que situação ele se encontra, ele sempre vai fazer 4 ligações. O carbono primário, o conceito é o seguinte, é o átomo de carbono que está ligado a apenas um outro átomo de carbono, como mostra o exemplo a seguir. Olha aqui, ó. Esse carbono daqui, esse daqui, ele é um carbono primário, porque ele tem um carbono ligado a ele, certo? Não é porque ele tem 4 ligações, não, é porque ele tem um carbono ligado a ele. Aí você adota o mesmo critério. Quando ele vai ser secundário? Quando ele tiver 2 carbonos ligados a ele. Olha esse daqui, ó. Esse camarada aqui, ele tem 2 carbonos ligados a ele. Quando eu tiver 2 carbonos ligados a ele, ele vai ser um carbono terciário. Aliás, secundário, desculpe. Quando é que ele vai ser terciário, professor? Quando ele tiver 3 carbonos ligados a ele. Ó, esse daqui, ó. Esse carbono bem daqui, ele é um carbono terciário. Por quê? Porque tem esse carbono ligado a ele, esse e esse. 3 carbonos ligados a ele. Então, esse carbono é terciário. Ó, mais exemplos aqui para confirmar. Ó. Esse bem daqui, ó, ele tem 1, 2, 3. Tá certo? Esse carbono aqui é um carbono terciário. Esse aqui, professor, ele é só um carbono primário. Por quê? Porque só tem um ligado a ele. Esse daqui, professor, é um carbono secundário. Por quê? Porque tem esse e esse ligado a ele. Certo? E esse daqui, professor, carbono secundário. Por quê? Esse e esse ligado a ele. Então, primário, quando tem um carbono ligado a ele. Secundário, 2 carbonos ligados a ele. Terciário, 3 carbonos ligados a ele. E já sabe que o quaternário é quando ele tiver 4 carbonos ligados a esse, né? Carbono que a gente está se referindo. Olha aí. Aí um exemplo, ó. Esse carbono bem daqui, ele é um carbono... Ele é um carbono... Não, esse daqui não, esse é um terciário. Esse bem daqui. Esse bem daqui, ele é um carbono quaternário, né? Por quê, professor? Esse daqui, ó. Esse carbono tá ligado a ele. Esse e esse. 4 carbonos ligados a ele, carbono quaternário. Olha esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Carbono quaternário. Vamos para um exemplo melhor para nós entender melhor, tá? Olha aí, vamos para um exemplo bacana para nós
classificarmos os carbonos primário, secundário, terciário e quaternário, tá ok? Mas aproveitando esse exemplo, e até eu vi que algumas pessoas tiveram dúvida na resolução do problema, com relação a ligações dos carbonos. Lembre-se bem, o carbono, ele faz 4 ligações, sempre, tá? E aí essas ligações, quando o carbono não estão completas, e quando elas não aparecerem, elas serão completadas por hidrogênio. O hidrogênio, ele sempre vai fazer uma ligação. O hidrogênio nunca vai fazer duas, sempre só vai poder fazer uma ligação. Assim também como o carbono só faz 4. Ele não pode fazer nem menos nem mais do que 4. Aqui eu coloquei esse exemplo, eu vou só completar com hidrogênio aqui, para vocês reforçarem o que vocês aprenderam na última aula. Por exemplo, esse carbono bem aqui, ó, e só tem uma ligação. Então esse daqui, para completar, vou botar um 3H, certo? Que é 3 hidrogênios para completar as ligações, vai ficar com 4. Esse carbono aqui só tem esta ligação, ó, tá? Para completar 4, ele falta 3, então eu vou botar 3 hidrogênio, CH3, para completar. Ó, este carboninho daqui, ele já tem 3 ligações, ó, uma para cá, para essa direção e para lá, 3. Para completar 4, eu vou completar com hidrogênio. Aqui eu estou completando com hidrogênio, para que cada carbono fique com 4 ligações. Olha esse daqui, ó, tem 2. Então eu vou botar 2 hidrogênio para que ele complete 4. Lembre-se bem, todo carbono tem que ficar com 4 ligações. O hidrogênio só faz uma ligação. Olha, esse carbono aqui só tem uma ligação. Para ele ficar com 4, falta 3. Então eu vou botar o quê? 3 hidrogênios. Esse daqui não vou botar nenhum, porque ele já tem 4 ligações, tá? Então ele já está completo. Vamos para esse de baixo. Só tem uma ligação. Lembre que a ligação ela é covalente, vale por 2, tá? Tanto para esse como para esse. Essa ligação não é só desse. Então a ligação é para os dois. Cada ligação ela é compartilhada, tá ok? Que é o que a gente chama de ligação covalente. Como esse só tem uma, então eu vou botar mais 3 hidrogênios para fazer 4 ligações. Olha esse tem uma simples e uma ligação dupla já. Então ele já tem 3. Para completar 4, vou completar com um hidrogênio. E este daqui já tem 2, já que essa ligação é compartilhada. Então eu vou botar mais 2. Opa, não é 3 não, é 2, desculpe. Se eu botasse um 3 estaria errado aqui, tá? Então galera, aqui eu só fiz completar de forma que cada carbono fique com 4 ligações. Agora entenda bem. Essa classificação, ó, carbono primário é quando eu tenho um carbono ligado a ele. Carbono secundário é quando eu tenho 2 carbonos ligados a ele. E terciário é quando eu tiver 3 carbonos ligados a ele. Quaternário é quando eu tiver 4 carbono. Só vai me interessar se for carbono. Se for outro elemento, não me interessa. Porque o carbono ele sempre vai fazer 4 ligações. Se eu for levar em consideração o número de ligações, ele vai ser sempre quaternário. Mas não, eu vou levar em consideração a quantidade de carbono. Olha aqui, ó. Eu vou só numerar aqui. Esse carbono bem daqui, ó. Ele é primário, certo? Por que que ele é primário? Porque tem um carbono ligado a ele, certo? Esse bem daqui, ele é o quê? Primário também. Acertou quem disse primário. Por quê? Porque tem um carbono ligado a ele, certo? Esse carboninho bem daqui, ó. Esse daqui, ele tem esse carbono ligado a ele, esse e esse. 3 carbonos ligados a ele. Então, ele será o quê? Terciário, ok? Já esse daqui, ó, tem 2, esse e esse ligado a ele. Então, ele é um carbono secundário. Só estou identificando, viu, galerinha? Esse bem daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Ligado a esse aqui. Então, quaternário. Esse daqui, ó, primário, porque só tem esse ligado. Esse daqui também é primário, porque só tem esse ligado a ele, né? Esse aqui tem 2, ó, secundário, ok? E esse daqui só vai ter 1. Então, primário, tá certo? Então, carbono primário, 1 carbono ligado a ele, carbono secundário 2, carbono terciário 3, carbono ligados a ele e terciário 4, ok? Vamos para mais exemplo. Vamos lá, mais exemplo.
Aqui nesse exemplo, galera, eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só para identificar, tá? Para a gente entender. Aí eu quero que, vamos dizer, o carbono 1, certo? Eu vou ter aqui secundário, terciário, quaternário e aqui em cima primário, tá? Primário, secundário e quaternário. Nessa vamos dizer, por exemplo, o carbono 1, o que vocês acham que ele é? Primário, secundário, terciário, quaternário. Ele tem um carbono ligado a ele, não é? Então, 1 é primário. Certo? O 2, tem 2 carbonos ligados a ele no meio, ó. Não é porque ele é 2 não, tá? É porque tem 2 carbonos ligados a ele. Então, aqui, carbono 2. O 3, ó. Carbono 3, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4. Então, o 3, ele é quaternário. Só estou identificando o carbono 3, tá? O carbono 1 é primário, o carbono 2 secundário, carbono 3 quaternário, tá ok? Vamos para o carbono 4, ó. Carbono 4, esse carbono vem daqui, tá esse ligado, esse e esse. Logo, o carbono 4, ele é terciário, não é? Vamos lá. O carbono 5, galera, ó, só tem um, né? Ligado a ele. Então, o carbono 5 é primário. O carbono 6, só tem esse ligado a ele. Então, 6 também é primário. O carbono 7, só tem esse carbono ligado a ele, né? 7 também é primário. E o carbono 8 só tá esse ligado a ele. Então, também primário, tá? Então, tá aí a classificação. Ah, professor, se viesse assim, galera, ó. Uma situação assim, que é muito interessante. Tá? Dessa forma aqui, ó. Um exemplo dessa forma. Esse carbono bem daqui, ele tem 4 ligações, mas tem... Opa, desculpe, não dá pra ver não, desculpa, tá assim. Esse carbono bem daqui, ó, ele tem um hidrogênio, um oxigênio e o carbono ligado a ele. Embora apareça esse CH3, mas fica assim, ó, tá? É como se ele tivesse ligado assim, tá? Esse carbono bem daqui, tá? É como se ele tivesse assim. Mas não tá ligado ao hidrogênio, não. Ele tá ligado ao carbono. Os dois hidrogênios que estão ligados ao carbono. Então, tem um carbono ligado a ele, tá? Esse daqui é primário. Esse daqui também é primário. Ah, professor, não tem 2, mas esse aqui não é carbono. Isso aqui é oxigênio. Eu só conto o número de carbono. Esse aqui não é quaternário, não. Não é quaternário. Porque o oxigênio não é carbono, o hidrogênio não é carbono. Eu só conto a quantidade de carbonos ligados a ele. Aqui o oxigênio a gente não classifica, nós estamos classificando os carbonos. E aqui, esse camarada daqui, ele é primário, porque só tem um carbono ligado a ele. E esse daqui também é primário, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para a classificação das cadeias. Vamos lá, galera. Agora chegando com a classificação das cadeias. Eu espero que vocês vá fazendo essas anotações no caderno, porque são muitos assuntos, né, galera? A gente entende, mas é puxado realmente. Eu estou tentando aqui condensar os assuntos, mas é muito assunto mesmo. E é porque eu estou sendo bastante sucinto, tá? Tentando ser o mais breve possível para os vídeos não ficar muito longos, mas não tem jeito. Sempre fica longo os vídeos. E é porque eu estou sendo bem sucinto. Então, nós estamos chegando agora com a classificação das cadeias. Nós estudamos a classificação dos carbonos, que pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Agora, as cadeias, a princípio, nós vamos ter ela aberta ou acíclica, que é a mesma coisa. Você pode até copiar essas observações, tá? Ela vai ser, tem ela aromática e nós temos ela também alicíclica. Aí nós vamos entender, eu quero que você entenda a princípio o que é uma cadeia aberta, o que é uma cadeia aromática e o que é uma cadeia alicíclica, certo? Então vamos lá. A cadeia aberta é quando as extremidades não se encontram. Por exemplo, ó, aqui, a extremidade aqui não está fechando uma com a outra. Então todas elas estão abertas, não estão encontrando com a outra. Já a cadeia aromática é quando ela apresentar o anel benzeno. E o anel benzeno vai ser esse hexágono com 3 ligações duplas alternadas, tá?
Isso aqui são cadeias aromáticas. Se tiver isso daqui na cadeia, já sabe, ela é aromática. E a cadeia alicíclica é aquela cadeia que é fechada, certo? Que ela é fechada, mas que não tem anel benzeno. Aqui você tem cadeias fechadas, porque as extremidades se encontram, mas ela não tem um anel benzeno, que é esse daqui, certo? Essa é a princípio, a classificação. E aí não está apresentando, mas eu vou adiantando logo para vocês, a cadeia alifática. As cadeias alifáticas são todas aquelas que não têm cadeias aromáticas. Se não tiver aromática, é alifática. Então, as alifáticas, elas podem ser abertas, fechadas, né? Abertas, fechadas, mas sem anel benzeno. Se não tiver anel benzeno, ela é uma cadeia alifática. Ok? Vamos lá. Esse assunto aqui é muito extenso. A princípio, as cadeias, elas podem ser saturadas ou insaturadas, homogêneas, heterogêneas, normais ou ramificadas. Então, vamos lá. Quando é que ela vai ser saturada? Você pode copiar as observações. Ela vai ser saturada quando ela só tiver ligações entre carbonos. Não é entre um carbono e outro elemento, não. Entre carbonos, se ela tiver só ligações simples entre os carbonos. Eu tenho uma ligação dupla aqui, uma ligação tripla, mas não é entre carbonos. Se entre os carbonos só tiver ligações simples, essa cadeia vai ser saturada. Pode dar um pause no vídeo e fazer essas observações aí, tá? E aí o contrário é a insaturada. Insaturada, que é o contrário da saturada. Enquanto que a saturada, eu só vou ter ligações simples entre carbonos, na insaturada eu posso ter uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Se aparecer uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, essa cadeia ela é insaturada, certo? Saturada quando eu tiver ligações simples entre carbono e insaturada quando eu tiver ligação dupla ou tripla entre carbonos, ok? Vamos lá. Homogênea e heterogênea. Nós estamos falando de cadeias carbônicas. Se é cadeias carbônicas, a predominância é do átomo de carbono. Então, aí aqui a nomenclatura diz o seguinte, a definição, não possui heteroátomo. Mas, professor, o que é um heteroátomo, né? Vamos lá. Heteroátomo, vou até procurar aqui no livro se eu tenho uma definição para melhor falar para vocês. Não, eu não achei aqui a definição de heteroátomo, mas eu vou dizer para vocês. É simples. Heteroátomo é quando eu tiver um átomo que não seja de carbono entre dois carbonos. Exemplo aqui, ó. O oxigênio aqui, ele não é um carbono e ele está entre dois carbonos. Então, nesse caso aqui, o heterogêneo ele é um heteroátomo. Já aqui, o oxigênio não é heteroátomo porque ele não está entre dois carbonos. Ele só está ligado a um carbono. Então, o heteroátomo, quando eu tiver um átomo diferente de carbono, que estiver ligado a dois carbonos. E outra coisa, para ser um heteroátomo, esse oxigênio, esse elemento, ele tem que fazer no mínimo duas ligações. Então, se eu tiver um elemento que só faz uma ligação, ele nunca será um heteroátomo. Por exemplo, o hidrogênio nunca será um heteroátomo. Por quê, professor? Porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, elementos da família 7A, por exemplo, que só faz uma ligação para ficar com 8, eles nunca serão heteroátomos, tá? Para ser heteroátomo, esses elementos têm que fazer duas ligações e essas duas ligações têm que ser entre carbonos. Então, cadeias homogêneas é quando eu não tenho nenhum heteroátomo, ou seja, eu não tenho um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Então, aqui eu tenho o oxigênio, mas não está entre dois carbonos, então ela é homogênea. Já aqui eu tenho um átomo diferente de oxigênio, de carbono, ligado a dois carbonos. Logo, ele é um heteroátomo, tá? Então, heterogênea, quando eu não tenho heteroátomo. Homogênea, quando eu tenho... Aliás, heterogênea, quando eu tenho um heteroátomo. E homogênea, quando eu não tenho um heteroátomo, ok? Já que eu passo um exemplo para ficar melhor de a gente entender. Cadeias normais. As cadeias normais, ela quando ela não tem uma ramificação. Ou seja, quando ela não tem mais de duas extremidades. Olha aqui, ó. Aqui eu só tenho duas extremidades. Certo? Uma aqui e outra aqui. Então, ela não
possui, né, apenas carbonos primários e secundários aqui, ó, certo? Já aqui eu tenho um carbono terciário bem aqui, ó, e ela tem 3 extremidades, tá? É como se eu tivesse aqui a cadeia principal e saindo dela uma ramificação. Então aqui cadeias ramificadas. Vamos por um exemplozinho aqui para ficar melhor. Olha aí o exemplo. Lembrando que eu quero que vocês não esqueçam a definição de cadeias abertas, cadeias aromáticas e cadeias alicíclicas ou cadeias acíclicas, né? Que tem lá no livro de vocês. Isso que eu estou falando na página 19, tá? Na hora da resolução dos exercícios. É muito interessante você entender também a parte da interpretação na hora que estiver lendo aí os conteúdos. Olha lá. A classificação dessa cadeia. Lembre-se bem, quando você for classificar, eu quero que você classifique em saturado ou insaturada. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, né? Você vai dizer se é homogênea ou heterogênea. E você vai dizer se é normal ou ramificada. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Saturada ou insaturada? A saturada só tem ligações simples entre carbonos. E a insaturada tem ligação dupla ou tripla entre carbono. Então, só ligação simples. Então, essa cadeia aqui, ela é saturada, ok? A homogênea não tem heteroátomo. E a heterogênea tem heteroátomo. Ou seja, átomo diferente de carbono ligado a 2 carbonos. Tá bem aqui. É o oxigênio e ele está entre 2 carbonos. Então, é um heteroátomo. Logo, Desculpe. Heterogênea, não é isso? E aí nós vamos dizer se ela é normal ou ramificada. A normal só vai ter carbono primário e secundário. A ramificada tem carbono terciário ou quaternário, certo? Então aqui, ó, primário, secundário, primário. Então, ela é uma cadeia normal. Acertou quem falou normal. Vamos para esse outro exemplo aqui. Você vai dizer se ela é saturada ou insaturada. Tem uma ligação dupla bem aqui. Se é ligação dupla, então ela é insaturada. Acertou quem falou insaturada. Homogênea ou heterogênea? Eu tenho um oxigênio bem aqui, mas está entre 2 carbonos? Não, né? Então, é um átomo diferente de carbono, mas não está ligado a 2 carbonos. Logo, ela será homogênea. Certo? Normal ou ramificada? A normal só tem carbono primário e secundário. Na ramificada eu tenho carbono terciário ou quaternário, né? Bem aqui eu tenho carbono terciário, ó. Até aqui é um CH3. Então ela é uma cadeia ramificada. Acertou quem falou ramificada. Vamos para mais outro exemplo para reforçar o que eu estou dizendo. Tá? Vamos lá. Saturada ou insaturada? Eu tenho ligação simples aqui, ligação simples e uma dupla bem aqui. Opa, professor, ela é insaturada? Não, porque essa ligação dupla não é entre carbonos, é entre um carbono e um enxofre. Então, não é insaturada, ela é porque só tem ligações simples entre carbono. Professor, homogênea ou heterogênea? Ah, tá aparecendo um S aí. Esse S aí não é carbono, então é um heteroátomo. Não é um heteroátomo porque ele não está ligado a 2 carbonos. Embora eu tenha uma ligação dupla, mas para ser heteroátomo eles têm que estar entre carbonos. Então ela é homogênea. Ok? E professor, normal ou ramificada? Ela tem carbono primário, carbono secundário e um carbono
primário. Ah, professor, isso aqui não é terciário. Não, porque isso aqui não é carbono, não é? Só tem 2 carbonos ligados a ele, é secundário. Então, ela é normal. Acertou quem falou? Normal. Beleza? Vamos para mais assuntos. Vamos lá. Chegando com cadeias aromáticas. A cadeia aromática é bem simples. Professor, quando é que eu vou descobrir quando ela vai ser uma cadeia aromática? Quando ela tiver o anel benzeno. Lembrando para vocês que o anel benzeno pode ser também representado dessa forma, tá? É uma cadeia com 6 carbonos com ligações duplas alternadas, tá? Cuja forma molecular é C6H6. Então ele pode ser representado assim ou pode vir assim também, tá ok? Então se vier 6 carbonos com ligações duplas alternadas é anel benzeno. Então cadeias aromáticas, elas têm anel benzeno. Se tiver anel benzeno, são aromáticas. Aí elas são classificadas em mononucleares, quando ele tiver só um anel benzeno, polinucleares, quando tiver 2 ou mais anéis benzenos. E esses polinucleares podem ser de núcleo isolado, quando estiver separado, ou de núcleos condensados, quando estiver tudo junto, ok? Essa aí é bem facinho. Vamos para cá. As cadeias acíclicas, alicíclicas, né? Ou cadeias alicíclicas são cadeias fechadas, mas que não tem anel benzeno, tá? Aí as cadeias fechadas vão para a mesma situação da de cima, saturada, certo? Quando só tiver ligações simples entre carbonos, tem uma ligação dupla, mas não entre carbono. Insaturada, quando ela tiver uma ligação dupla entre carbono, a mesma situação. Aí ela é homocíclica, ou seja, homogênea, quando só tiver carbono e hidrogênio. E heterocíclica, quando ela tiver um átomo diferente de carbono ligado a 2 carbonos, que no caso aqui o enxofre, tá? Normal, aí possui apenas carbonos primário e secundário. Se não tiver nenhum carbono terciário, ela vai ser normal. E ramificada, quando ela possuir carbono terciário ou quaternário, ok? E aí, bem simples, vocês vão fazer o exercício da página do livro de vocês, certo? Olha aí, galerinha, tá lá no livro de Química de vocês, na página 22, fazer e responder as questões 11, 12, 13, 14 e 15. Quando a gente encerrar esse assunto, eu vou passar uma revisão, um exercício de revisão de todo esse conteúdo, ok? Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.